é poderoso. Então Jesus ele veio para trazer uma nova aliança. E esta aliança ela foi selada com o sangue que foi vertido do corpo dele, quando o coroaram de espinho, quando ele foi chicoteado, quando ele foi ali humilhado, depois foi cravado na cruz e por último perfurado por uma lança. O sangue que desceu, todo o sangue de Jesus que esgotou, foi a aliança e o sacrifício eterno para a minha e para a tua vitória, tua salvação. Então é motivo de nos alegrarmos. E se estamos aqui hoje, é porque Ele fez uma grande obra na nossa vida, irmãos. Por isso eu disse, estou feliz de ver você aqui, de saber de quanto você valoriza o reino. O Deus que te salvou, que fez a obra completa para você. Então estou muito feliz de ver isso, porque muitos estão se apostatando da fé, se afastando, né? E Jesus vem e diz assim, em João 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Como que Jesus amou? Ele entregou a sua vida por mim e por você. E muitas vezes, o Senhor, Ele nos prova para ver se nós estamos em condições de entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se não conseguimos entregar pela nossa própria família, que dirá pelos nossos irmãos? Então estamos vivendo um tempo muito difícil, mas você está aqui. O Senhor trouxe você aqui. E isso é motivo de festa, porque há festa no céu, quando nós deixamos tudo para adorar a Deus. Muitos estão deixando, estão aí com nhenhenhê, né? Com conversinha que não provém, é porque eu não dizimo, porque eu não oferto, por causa disso, por causa daquilo. Eu não vou naquela igreja, porque lá tem isso, tem aquilo, né? Se eu for citar aqui, muitas coisas que as pessoas falam. Mas, na verdade, Jesus ele está dizendo que nós precisamos derrubar essas barreiras, quebrar essas muralhas da nossa vida. Que isso são barreiras, irmãos, que impedem a vitória do Senhor vir completa. Porque Deus ele tem um propósito maior. E é desse propósito que eu quero falar com você. Que Deus tem um propósito maior comigo e Deus tem um propósito maior contigo. Um propósito muito grande. Um propósito de algo muito achegado. Muito achegado. Ele diz assim, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, o primeiro passo, quem tem que dar sou eu. O primeiro passo é você. Por que isso? Deus não pode fazer isso? Não, Ele já fez. Ele já deu o passo principal, irmãos. Jesus veio para fazer essa aliança, derramou sangue e nos uniu no nome dEle para receber dEle a vitória que Ele tem para a nossa vida. Então Jesus ele já fez a obra. O primeiro passo quem tem que dar agora somos nós. Na verdade é o segundo passo, né? Porque o primeiro foi Deus que deu. Além de criar todas as coisas, além de nos formar, além de nos dar vida,
nos dar o espírito de vida dele, de nos pôr como alma vivente nesta terra, como criaturas na sua presença. Ainda veio, deu o seu Filho como aliança, e depois disto ainda derramou o Espírito dele para que todos nós fôssemos um. Então não tem como amar se não for pelo Espírito Santo, irmãos. Não tem. Coisa muito difícil a pessoa tentar amar pela carne. Pela carne nós não vamos conseguir. Pela carne nós não vamos ter união, nós vamos ter unhão. Unhar uns aos outros. E o Senhor não nos chama para isso, Ele nos chama para verdadeiramente amar. Mas não é o amor que o mundo aí está falando. Esse amor não queremos, esse amor não é de Deus. Esse amor é da lisonja do inimigo. Esse amor é do engano, esse que o mundo promete, né? Esse amor conjugal, esse amor de pessoas que diz, eu faço amor. Não, não é isso. É o amor de Cristo. É o amor de se doar, de entregar a própria vida em benefício, em salvação de outros. Este é o verdadeiro amor. E aqui ele vem falar esta palavra: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem. Só Jesus teve. Mas Ele quer nos provar, para ver se o nosso coração está liberal para isso. Está pronto a ser humilde, manso, cuidadoso, longânimo, benigno, amável. Ser amável. Quantas pessoas que são ásperas, né? Responde com arrogância. Não tem cuidado no falar. Só pensa em si mesmo. O Senhor nos chama hoje para uma reflexão. Jesus veio e deu a própria vida em favor dos seus amigos. Quem eram os amigos? Os 12. Até mesmo aquele que o traiu. Ele amou até o fim. E amou depois do fim. Quando ele ressuscitou, ele veio. Mas infelizmente aquele que o havia traído se suicidou. Perdeu a graça. Perdeu o favor. Porque ele estava pronto ali para trazer o perdão para aquele que o traíra. E assim Deus prova a gente. Se nós vamos perdoar aquele que nos trai, aquele que se levanta contra a nossa vida, aquele que nos difama, aquele que nos defrauda, aquele que nos humilha, aquele que tenta nos envergonhar, aquele que tenta ser maior do que nós. Nós não somos nada, não. Mas tem pessoas que querem ser maior, ser maioral, ser chefe. Acantem esse desejo, não é? Coré, Datã e Abirão também. Qual foi o fim deles? O fim foi destruição. Destruição. Mas Jesus não, ele foi humilde até a morte, e morte de cruz. Então ele vem aqui e diz assim, desta maneira, né? Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
vós sois meus amigos. Né? Vós sois meus amigos. Tem uma condição para ser amigo. Qual que é a condição? Qual que é a condição, igreja? Se fizeres ou se fazeis o que eu vos mando. Essa é a condição. Ele nos tem como amigo. Jesus nos tem como amigo. Mas tem uma condição. Nós vamos ser amigo dele se fizermos o que ele manda. A ordenança dele. O que ele manda, pastor? Amar uns aos outros assim como ele nos amou. É difícil sim, é difícil. Como é difícil amar alguém soberbo, amar alguém arrogante, amar alguém que não aceita a correção. Como é difícil amar alguém que não obedece. É muito difícil, que dirá para o pastor, e tem que amar toda a igreja. Não é fácil. E Jesus não disse que ia ser fácil. Jesus não disse, vai ser mamão com açúcar. É tranquilo. Né? É moleza, é igual tomar sopa de minhoca, é moleza. Né? Jesus não disse isso. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Suportai uns aos outros. Aí é que é o problema. Nós temos que ser amável com todos. Suportar a todos. Ajudar a todos. Incentivar a todos. Procurar estar junto com todos. Porque só assim vamos ter força e só assim vamos vencer. Aí estaremos obedecendo, fazendo o que Ele manda. Agora Jesus vem e diz assim, dentro dessa condição maravilhosa da massa, né? Todinha amassada, bem sovada, ali o trigo já se formou um só com a água, com o fermento, com o sal, com o açúcar, e se quiser pôr uns ovinhos também, né? Ali ficou tudo mexido, misturado, e bem sovado, bem macio, aí a massa está completa. Aí eu e você estamos completa, porque Paulo diz, somos o mesmo corpo, pois comemos do mesmo pão, e nós somos a mesma massa. Temos que ser igual. Nós temos diferenças, sim, mas temos que ser igual. No quê? No amor, no trato, no carinho. Ser longânimo, benigno. Ele nos chama para isso. Aí Jesus vem, depois que estamos assim já grudadinho, né? Um no outro, assim como os discípulos estavam ali, grudados, os 12 estavam grudados, um se desviou, afastou, descolou daquela massa, ele se descolou daquele corpo e foi, traiu, e ali destruiu sua própria vida, perdendo ali o direito de verdadeiramente da herança. Ele vem e fala assim, agora que você compreendeu, agora que você entendeu o que eu quero, agora que você sabe o que tem que fazer, agora que você conhece
que eu sou o caminho, a verdade e a vida, agora que você sabe que não tem outro meio de salvação, agora que você sabe que não tem outro Deus, agora que você conhece que a Escritura é verdade, que verdadeiramente não há mentira, né? Que a Escritura é verdadeira, que toda palavra ela é divinamente inspirada e pronta para corrigir, para levantar, para instruir em toda boa conduta. Agora que você já sabe disso, eu venho e falo para você assim, ó, não sou eu não, tá? É Jesus dizendo, versículo 15, cadê o versículo 15? Já não vos chamo servos. Agora você não é mais empregado, agora você não é mais escravo, apesar de ser um prisioneiro de Cristo, mas livre no Evangelho, somos livres no Evangelho, é um mistério de Deus isso na nossa vida. Ele vem e diz assim, agora você não é mais um empregado, você não é mais um escravo. Agora, você já não é mais. Oh, glória! Eu já não sou mais, você já não é mais. Ele não nos chama mais de servo, de empregado, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus já veio, já falou comigo, já falou com você, já revelou o caminho, já deu salvação, já escreveu nosso nome no livro da vida, já falou, fica preparado, fica preparada, as trombetas vai soar, e breve a igreja vai subir daqui, breve meu povo vai ser arrebatado, breve eu vou levar-vos para a glória, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, mas na casa de meu Pai tem muitas moradas. Eu já revelei isso para você, você já conhece isso. Então agora, você já não é mais um estrangeiro, você já não é mais uma pessoa que é escrava do pecado, escrava do mundo, escrava da matéria, mas agora você é meu e minha verdadeiro amigo e amiga. Irmãos, isso é privilégio. E aqui no 18, 24 de Provérbios, Provérbio 18, 24, diz, o homem tem muitos amigos, ou melhor, o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Aqui, Salomão está falando de Jesus. Nesse tempo não tinha graça. Ainda não havia feito o sacrifício eterno. Jesus não havia nos misturado para formar um só. Então ele vem para tomar cuidado. Viu, você está aqui na igreja, você está aqui ouvindo a palavra, você está aqui adorando a Deus, mas você tem uma vida lá fora. E lá nessa vida lá fora que você tem que tomar cuidado. Cuidado com seus muitos amigos. Esses teus muitos amigos podem te levar à ruína. Ele pode te levar à ruína, à destruição, fazer você entrar em situação que você não queria. E eu estou dizendo isso por experiência, por ter passado o que eu já passei, desses amigos que se diziam crentes aí fora também, e não crentes também, e me colocaram em situação desagradável, situação difícil, situação de não ter.
condição nenhuma. Então, esses muitos amigos, toma cuidado. Aqueles que só batem nas suas costas. É bom ter bastante, mas é bom que eles estejam longe e você os veja de vez em quando. Por que de vez em quando, pastor? Porque de vez em quando você vai respeitá-los e eles terão respeito por você. Estou falando dos lá de fora, não estou falando dos daqui de dentro. Não estou falando do corpo. É a tua vida lá fora. Toma cuidado. O único chegado que Provérbios está tratando aqui é esse que depois veio e falou claramente esta palavra: não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outro vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, no meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Volta novamente. Ameis uns aos outros. Tem que amar. Não adianta, você pode fazer o que você quiser. Você pode vestir uma roupa bem crente mesmo, bem bonita. Se você amar, não amar, nada disso resolve. Você pode ter o cabelo lá nos pés, irmão. Mas se você não amar, nada disso resolve. Porque às vezes o cabelo está lá, a saia está lá embaixo, mas a língua é tão grande para falar mal uns dos outros. Não ama de jeito nenhum. Você pode orar bonito, falar bonito, profetizar profundamente. Paulo diz, é como um metal que soa, como um sino que tine. Se não tiver amor, de nada disso adianta. Mas eu não sei, aquele irmão, aquela irmã. Para com isso. Troca os teus olhos. Arranca os olhos carnais e começa a olhar com os olhos de Jesus. E você vai ver que tudo muda. Tudo muda. Porque é os nossos olhos que são maus. Os nossos olhos é a janela do corpo, da alma. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo é trevas. Quando o olhar é bom, agradável, que só consegue enxergar o bem, tudo muda dentro de nós. E mudando dentro de nós, muda tudo ao nosso derredor. Pastor, mas não é fácil. Eu estou repetindo para você. Não é fácil mesmo. Ninguém disse que seria fácil. Não é fácil. E às vezes, nós olhamos as coisas acontecendo e não concordamos com o andamento dela. Não concordamos. Como não concordamos com a situação em que está a nossa nação. Olha a situação que está a nossa nação. Nós votamos tanto, colocamos pessoas no poder,
que hoje inventa leis contra nós. Se você é uma pessoa que procura saber, estar atualizado, você sabe do que eu estou falando. São leis e leis e mais leis para prejudicar as igrejas cristãs. Porque a intenção do inimigo é fechar as portas das igrejas. Isso é falta de amor, irmão. Porque se amamos, nós vamos amar as pessoas lá fora, independente da situação que ela está. Por que nós vamos amar? Porque nós queremos que elas recebam a revelação que Jesus deu aqui para os discípulos e trouxe para nós. Esta revelação de que Ele é o Rei e voltará para nos levar daqui. É a nossa esperança. Então, eu porfiarei por esta terra de além. E lá eu terminarei as muitas lutas de aqui, de aquém. Porque lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo, tenho que ter desejo de ver. Porque Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Compreendeu? Eu queria que você, se você compreendeu o que o Espírito Santo está falando aqui, se você compreendeu de verdade, levanta a tua mão bem alto. Você compreendeu? Oh, glória! Que bênção! Que bênção que você compreendeu. Então então não precisa desenhar, né? Vocês compreenderam. Então vamos nos comprometer, com o Senhor, de amar mais um pouco. Porque é isso, irmão. É amar mais um pouco, né? Amar profundamente. Amar a ponto de suportar os defeitos. Se você compreendeu, tenho certeza que você vai amar ao teu irmão, ao teu próximo, como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a ceia do Senhor agora, neste momento, amém? Vamos para a ceia. Deus é poderoso. Que Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus.